Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Essa aqui é a palestra do nosso queridíssimo Chad. Para quem não conhece, o Chad, ele é um escritor de terror e fantasia que teve o seu livro publicado recentemente, um livro chamado Primitivo, um livro de terror. O livro, por enquanto, não está disponível, mas depois ele pode passar um link ou ele avisa vocês quando estiver próximo. Nós vamos mandar os links dele. Tive um probleminha aqui, caiu. O Discord ele tá fazendo isso. Show de bola. Mas Chad, como eu disse, ele é um escritor de terror e fantasia que teve seu livro publicado recentemente, um livro chamado Primitivo. E ele vai dar essa palestra hoje sobre aplicação de terror e horror no RPG e literatura. Se vocês gostam desse assunto, se preparem porque ele vai dar uma aula pra gente. Chad, muito obrigado pela sua participação. Vou te passar Eu que agradeço. e vamos lá. Bom, gente, tudo bem? Primeiramente, já é. Se passou das 6 horas é boa noite. Então, boa noite a todo mundo. Como é que vocês estão? Como ele disse, eu sou o Edson Chad, sou escritor de fantasia e terror. Eu tenho o livro Primitivo publicado, mas por enquanto ele não tá mais disponível, mas a gente está estudando aí voltar a disponibilizar ele, pelo menos em formato digital. Tá. Fui convidado aí pelo Nassif aqui para Vem para poder falar para vocês sobre realmente o horror e o terror aplicados na literatura e no RPG de mesa. E vamos começar. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender o que é o terror e o que é o horror dentro da literatura. E para isso eu preparei um slide. Não é meu talento preparar um slide, mas eu fiz um slide de qualquer jeito aqui. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é essa diferenciação. Primeira coisa, o terror e o horror, eles andam juntos, lado a lado, mas nem sempre são a mesma coisa, nem sempre estão na mesma obra. Eu vou explicar como. O terror, ele é mais a expectativa de você ver um corpo na sala. Teve um cineasta que ele fez essa alusão, né? O terror é você saber ou sentir o cheiro ou perceber que tem um corpo na sala, mas ainda não ouviu. O horror é você ver o corpo dilacerado e aí descamba para os terrores trash. Mas o terror, ele é o medo de você encontrar o corpo, e o horror é o que você faz, o que acontece, todas as químicas que acontecem no seu corpo quando você se depara com uma situação tensa. Então, a adrenalina, o coração dispara, tua mente trava, geralmente teu corpo libera absolutamente tudo para você correr mais rápido, né? O medo ele é inerente, né, do ser humano. Ele é para mim primitivo, inclusive o nome do livro Primitivo é porque eu acredito que a primeira emoção do ser humano é o medo, né? A primeira emoção que rege todas as coisas, não é amor, coisíssima nenhuma, para mim é o medo. Então, o terror, ele é o receio, ele é a ansiedade de uma coisa que está para acontecer, e o horror é você ver a coisa. Vamos exemplificar isso. Antes do susto, depois do susto, exatamente. É bem isso mesmo. Como é que eu posso exemplificar? Vamos exemplificar para vocês primeiro com um filme. Hereditário. Hereditário é um filme de terror psicológico, e você vê que a maneira como ele trabalha com o terror dentro da obra é você tá sempre esperando alguma coisa. Ou é aquela véia pelada, parada no canto da sala, né? Ou é um móvel que cai. É sempre alguma coisa que está acontecendo fora de tela ou que está acontecendo muito longe e que você já fica naquela expectativa, naquela ânsia. Até que, de repente, vem o boom. Aparece a criatura ou aparece
finalmente o demônio, né, do Hereditário, do filme Hereditário, e você se assusta com aquilo. O susto é o horror de você ver a coisa. Você vê, por exemplo, no filme mesmo, a mulher, ela serra a própria cabeça, né, flutuando no céu, e ela serra a própria cabeça, e o horror de ver aquela cena tão específica te paralisa, é apavorante. Então, muitos filmes eles fazem uso desse tipo de coisa. Eles pegam eles trabalham primeiro o terror no início, né? Que é, por exemplo, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tem alguma coisa acontecendo. E isso já vai gerando tensão, tipo Invocação do Mal. Tá gerando tensão. Você não viu ainda a bruxa, você não viu ainda o fantasma, mas você sabe que tem alguma coisa ali e o pânico é geral. Uma cena que eu gosto bastante de mencionar é a cena ai caramba, do porão, que a mulher tá brincando com o filho dela de bater palma. E aí, você sabe que tem alguma coisa de errado com a casa, você sabe disso. E você tá esperando que alguma coisa aconteça. E esse já gera uma ansiedade em você. Esse é o terror. Agora, quando a mão aparece e faz do lado da cabeça dela, esse é o horror. Que aí você pula e você fala, putz, como que eu não vi isso? Sabe o que vai acontecer agora? Esse é o horror. Então, tá bem diferenciado. Na literatura, a gente pode trazer o terror como o Silent Slot, que é do Stephen King. O Stephen King ele trabalha bastante com o terror. Também trabalha com horror, mas o terror dele é bem chamativo porque ele trabalha muito a psique dos personagens antes de mostrar a criatura. Ele nem trabalha tanto de mostrar a criatura, ele é mais a parte do como os personagens estão se sentindo em relação àquilo. Silent Slot é isso, né? Eles chegam numa cidadezinha, chega um estranho lá, e esse estranho simplesmente é um vampiro. Aliás, ele fica numa casa, ele é um vampiro, e começa toda essa investigação. A graça do negócio tá no terror. Tá na expectativa do que vai acontecer quando determinado personagem visita a casa. Não tá nem no banho de sangue depois que o bicho faz. Tá mais na parte do terror mesmo, que é a expectativa, a ansiedade do que vai acontecer, entendeu? O, o outro livro ali é o Chamado de Cthulhu, que pode ser, na verdade, qualquer livro, qualquer conto do H.P. Lovecraft é um horror, né? Porque ele trabalhou muito com o horror cósmico. Por que é horror e não é terror? Porque você não sente medo lendo o negócio até a criatura aparecer. O foco do, do livro, dos contos do Lovecraft, nunca tá na expectativa da criatura. Tá na aparição dela. Como os personagens reagem à aparição da criatura. O Cthulhu, por exemplo, ele é uma criatura idiota. Mas a reação da galera quando vê ele pela primeira vez é aterrorizante. O, exatamente. O Godzilla tem 15 minutinhos. Exatamente. O foco é a reação, exatamente. Essa que é isso que é o negócio. Para você gerar um terror e um horror de qualidade, você tem que fazer personagens que você vai se importar com eles. Essa é a primeira base. Trazendo para a literatura, é isso. Você tem que, para você trabalhar o terror, é muito mais fácil você trabalhar o terror do que o horror na literatura, ou no podcast, não sei se você vai fazer um audiolivro, tanto faz. Mas como o leitor, ele vai ter que usar a imaginação para estar visualizando a cena que você criou, você meter um gore ali, por meter, o vilão, sei lá, o Jason 2 rasgou o personagem no meio, suas vísceras voaram para todo lado e aí morreu. Isso não tem. Não abala, entendeu? Não abala. Agora, se você trabalhar que tá os dois personagens e você construi toda uma narrativa onde você se importa com o personagem até chegar na derradeira morte dele, na simples sensação de perigo, aí reside o ponto que é primordial nas escritas
nos livros de terror e horror, e é uma coisa que eu aplico muito nos meus contos. Os meus contos eu costumo usar situações do cotidiano, situações do dia a dia, para trazer um terror nisso, né? Um dos meus contos famosos que teve foi o Cúmplice. O conto Cúmplice é um conto onde toda vez o eu lírico ali, ele é amigo de um personagem, de um cara, o famoso hétero top, e esse cara, ele costuma levar as mulheres para sair, ele é o cara do sertanejo, que usa fivelão, tem camiseta grudadinha no bíceps, tal, ele é um cara bonito, né, estiloso, padrão, e a única complicação é que esse amigo, o eu lírico, ele vê o amigo dele matar as mulheres e fazer coisas terríveis com elas, antes de matar, né? Claro. E aí até que, pô, mas cadê o terror nisso? Pô, no meu conto, eu vou construindo a situação. Você vai percebendo que ele não bate bem da cabeça logo no início, e isso vai subindo cada vez mais, escalonando cada vez mais na, na história, trazendo. Aí, mandou até o link aí. Trazendo o terror, porque você sabe que aquele cara não é uma pessoa boa. E aquela menina não faz ideia. E aí você fica vendo, no ponto de vista do eu lírico, ele fazer as coisas e você fica aterrorizado, tipo, caramba, você não vai fazer nada. Eu tô sendo cúmplice desse assassinato, dessa coisa terrível que ele tá fazendo, e eu não posso fazer nada. Eu realmente de mãos atadas, e aí lá pro final você descobre, através de plot twist, que é um outro ponto, que o eu lírico, no caso, é o carro. O carro, ele meio que é senciente, ele não concorda com o que está acontecendo, mas ele não tem força, ele não tem como evitar que as meninas morram na mão desse psicopata, entendeu? Então o terror, ele tá mais na chegada do negócio ali, não tá nem no que ele vai fazer, no que ele fez. Está na expectativa do leitor do que esse cara pode fazer. O Alfred Hitchcock, eu acho que é ele. Ele tem um filme dele que ele tem uma bomba. Eu não sei se é do Alfred Hitchcock, depois vocês me corrijam, mas tem um filme onde tem uma bomba embaixo de uma mesa, essa bomba vai explodir. Nós vimos. Os personagens não fazem ideia que essa bomba tá lá. E essa bomba vai explodir a qualquer momento. O terror, olha só, a gente não falou de criatura, a gente não falou de nada, a gente tá falando de uma bomba. O terror de que essa bomba vai explodir a qualquer momento e que nós temos essa informação e os personagens não, é aterrorizante. É aterrorizante. É o famoso. É o metagame. O jogador sabe o que vai acontecer, mas o personagem não faz ideia do que vai acontecer. E aí que tá a chave. Você vê a bomba ali e os personagens estão conversando sobre a vida, falando sobre amores antigos, sobre futuro, sobre sonho, e você fala, meu Deus, se ninguém fizer nada, nada do que essa galera tá planejando existe. Esse é o terror. Nós estamos vendo, estamos nos sentindo aterrorizados, ansiosos para resolver aquela situação ou para sair daquilo, porque aquilo tá gerando desconforto na gente, entendeu? É quase um roteiro de velocidade máxima mesmo. Tá gerando desconforto na gente, a gente não quer ficar perto daquilo. É quase como o horror. O horror, no caso, no caso do H.P. Lovecraft, a maneira como ele descreve a criatura, que a criatura não tem descrição, sabe, é pífio o que ele faz. Tipo, ele descreve mal a criatura, mas ele descreve mal de propósito. Entendeu? Só que, o que ele descreve bem? A reação do personagem. Por exemplo, nas Montanhas da Loucura, que você passa o livro, o conto todo, são 150 páginas. O conto todo, você tá lá na Antártida e tá pesquisando junto com os caras, ele usa jargão científico, e tem as criaturas que são os Shogotes, e tem pinguim gigante, e você vai descambando e tudo mais. Quando ele vê 1 milímetro da criatura, o negócio muda. E você fala, caramba, cara,
Que terror. Tem outro conto dele que eu gosto bastante, que é ai, meu Deus do céu, acho que é o depoimento de Randolph Carter. Randolph Carter, ele é um personagem bem recorrente nas histórias do H.P. Lovecraft, ele é um personagem bem recorrente. E aí tem uma história em que ele tá dando um depoimento, porque ele e um amigo dele estavam indo explorar umas cavernas, umas catacumbas, e desceram por um buraco. E o amigo dele levou, ele ficou lá em cima e o amigo dele levou um microfone para eles irem se comunicando através de rádio, né? Na década de 20 ali mais ou menos, década de 20 ou 30. E aí ele desce e fica esperando o amigo dele. Quando ele começa a escutar o amigo dele descrevendo as coisas que ele tá vendo. Uma sociedade antiga, parece que o lugar não tá abandonado, parece que tem criaturas lá, e ele vai se apavorando, ele fala, cara, você precisa sair daí, você precisa sair daí, o cara, não, dá pra gente chegar mais, dá pra gente enxergar, ver o que tá acontecendo aqui e tudo mais, até que, e isso não tem terror nenhum, até que o cara começa a gritar, se desespera e o Randolph Carter começa a puxar a corda, né, pra poder tentar livrar o cara. E aí ele começa a chamar o cara no rádio. E chama, e chama, e chama o cara no rádio. E o cara não responde. E aí ele chama uma última vez e aí responde: ele tá morto. Ele não vai responder. É um negócio assim, ele não vai te responder mais. E é uma voz gutural. Você fala: que porra é essa? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. E tá aí o horror. Esse choque. Que você fala, meu Deus do céu, o que pegou ele, sabe? Esse é o terror. Deixa eu ler aqui. Lovecraft é um escritor preguiçoso? Ele... Exatamente, ele sabia usar a preguiça. Exatamente, esse que é o foco do Lovecraft. Ele é um cara preguiçoso. Ele não é nem um escritor bom, sabe? O Lovecraft, ele realmente não é um escritor estupendo, assim. Mas ele sabia usar as falhas dele, né? Os limites dele para poder fazer os livros dele, entendeu? Lógico que muita coisa baseada. Eu escrevi uns contos baseados no Lovecraft, as coisas que ele criou são sensacionais, mas assim, ele era um escritor que sabia usar a mediocridade a favor dele. E é isso que eu dou de dica para você. Você que quer começar a escrever, você que quer começar a fazer contos e tudo mais, primeiramente eu indico que você comece a fazer contos de terror para você ir se acostumando com o time das coisas. É isso, é você trabalhar bem o psicológico dos personagens. Não fica preocupado, sabe? Ah, eu preciso mostrar. Nossa, já passou 50 páginas e nada de terror aconteceu ainda. Calma. Você está descrevendo o seu personagem? Você está trabalhando a psique do seu personagem? A hora que acontecer alguma coisa com o seu personagem que seja ínfima, as pessoas vão se preocupar com o seu personagem? Você vai se preocupar com o seu personagem? Porque tem essa. Você está descrevendo, na sua cabeça, o personagem é sensacional, é incrível. Mas será que o leitor ele vai achar que seu personagem é sensacional, é incrível? O que você está fazendo? Que chaves você está dando? Ó, vou te liberar o código agora, hein? Agora eu vou dar uma de Pablo Marçal. Vou te liberar o código. Que chaves você está dando para que o personagem seja gostável? Um dos pontos que você pode fazer é que o personagem ele tenha os mesmos problemas que nós. Por que as pessoas se identificam tanto com o Homem-Aranha, mas não se identificam com o Batman, por exemplo? O Homem-Aranha é um garoto que tá lascado na vida, sabe? Ele é desempregado. E toda hora a namorada dele termina com ele. A mãe morreu, o pai morreu, o tio morreu vítima de violência social, né? Violência de bandido. A tia tem problema de pressão alta e ele precisa resolver esses BO. Enquanto isso, ele tem que dividir a vida dele lá, salvando a cidade de Nova York. E ele acha um tempo para salvar a cidade de Nova York. Então a gente se preocupa com qualquer coisa que aconteça com o Homem-Aranha, tá acontecendo com a gente. A gente fala, pô, mano, esse cara representa a gente. É uma coisa que não acontece com o Batman, por exemplo, que é meu personagem favorito. Mas não acontece com ele, porque ele é rico tal, e a gente não. É muito difícil a gente se entender com ele. Então, qualquer coisa que aconteça com ele, a gente vai falar, nossa, que terrível, mas a gente não se compadece da dor do Batman, por exemplo. Então, o que você está fazendo para poder fazer os seus personagens serem mais humanos? Eles erram, eles têm que errar. Não existe, não trabalhe com o clichê dos filmes trash, que é o espertão gostoso, o espertão gostoso não, né? O gostoso jogador de futebol, a gostosa burra,
Eu tô falando isso não que eu concorde, tá, gente? Esses são os estereótipos, vocês sabem. O gostoso jogador de futebol, a gostosa burra, a menina virgem que é inteligente, é geralmente a final girl, né? A última classe que vai sobrar. O maluco que é drogado, que só sabe se drogar. E geralmente é o espaço de cota, que é geralmente o negro que morre primeiro. Sabe? E nesse filme trash antigo aí, você vai ver que é exatamente isso. E você fala assim, cara, eu cansei de ver isso. Eu cansei. Aí, por exemplo, tem um filme, por exemplo, Corra, que subverte essa ideia. Porra, sensacional. Sensacional. Não tem mais espaço pro clichê, não tem mais espaço para os estereótipos, para os personagens estereotipados. Um dos filmes que eu acho sensacional é O Segredo da Cabana, que ele quebra ele subverte esse estereótipo, sabe? Da menina burra, da menina que é a Final Girl porque ela é virgem, a menina que é Final Girl, que deveria ser virgem, nem virgem ela é, e ela revela isso. O cara que é gente boa, geralmente ele é de alguma minoria, tipo latino-americano, ou ele é latino apenas, ou ele é negro, ou sabe? Geralmente é assim que trabalha Hollywood e saturou. Então o escritor ele tem que saber trabalhar. Agora as pessoas não se importam mais com os estereótipos, as pessoas querem profundidade nos personagens. E em livros, profundidade é o que tem que ter. Você vai, eu gosto de tal livro, mas eu gosto do filme, mas o livro é bem melhor. Por que, que o livro é bem melhor? Porque é melhor explorado, porque o autor ele tem tempo e tem páginas para trabalhar a psique do personagem. Eu quero trabalhar a psique do vilão. Claro, você pode fazer sistema de POV, né, que é o Point of View. Você pode trocar os pontos de vista. Você pode fazer que o Stephen King faz, que é a terceira pessoa é próxima. O que é a terceira pessoa próxima? Eu tenho um conto onde tem um cara que ele é trumpista, ele votou no Trump, ele odeia latino-americano e ele matou a própria esposa depois que descobriu. Ela é latina e ele matou a própria esposa porque descobriu que ela estava traindo ele. Ele pegou ela e o cara no ato, que era outro latino também, era um outro mexicano. E aí, toda coisa que eu escrevo, que eu descarrego, são coisas extremamente preconceituosas. Eu arregaço, por quê? Porque eu, como autor, eu tô na psique do personagem. Eu não cheguei na primeira pessoa, eu não estou na primeira pessoa, mas eu sou um narrador próximo. Então, as coisas que ele pensa, eu não preciso colocar entre parênteses. Eu tô falando e fica claro, fica evidente de quem tá falando isso é o personagem, que não é o autor que tá falando. Então é uma maneira de você trabalhar a psique, sabe? As loucuras, o que essa pessoa pensa, até as coisas idiotas. O personagem ele não tem que ter ideia genial o tempo todo, sabe? O personagem ele não precisa ter ideia genial o tempo todo. Esse que é o negócio. O personagem pode ser burro, não tem problema nenhum. Ele pode ter escolhas burras, porque você teria escolhas burras também na de cara com o problema. Você teria escolhas burras. Não adianta você pensar que não. Você teria. Você não ficaria e enfrentaria. Se tivesse acontecendo alguma coisa próxima a você, raramente você vai ser aquele o hit and run, né? Ou você bate ou você foge. Então, o que você trabalha nisso? Como é que o seu personagem age? Você tem que saber como que o seu personagem age. E à medida que você vai explorando isso do seu personagem, mesmo em conto, você consegue fazer as pessoas se importarem com ele. Mesmo que seja um filho da puta, você consegue fazer as pessoas se importarem com ele. O Thanos não é um filho da puta? E a gente não acha que ele tá certo? Pois é. Ele é um personagem bem trabalhado. Bom, as dicas que eu posso dar dos meus longos anos de escrita criativa na parte de terror. Trabalhei muito fazendo fanfic. Eu trabalhei, né? Nunca ganhei por isso, mas fiz muita fanfic na minha vida. Então eu fui aprendendo com isso como trabalhar a psique dos personagens, né? E eu acho que é isso que é o mais importante. No terror é você trabalhar a psique dos personagens antes de trabalhar o terror em si. Um livro que eu recomendo muito vocês lerem, que trabalha isso perfeitamente, eu acho que eu até colocaria no lugar do Silent Slot ali, é O Iluminado, do Stephen King. Não o filme, o livro. Porque o filme é maravilhoso, é estupendo, mas o livro, ele trabalha a cabeça do Jack Torrance de uma maneira diferente. Ele
traz o personagem de uma maneira diferente. O personagem, ele não começa louco, ele é só um escritor, ele é só um escritor, professor de inglês que tá frustrado. Ele tinha problema com o alcoolismo e ele vai pro Hotel Overlook em busca de realização social, tipo, realização de parar com a bebida, porque a última vez ele quase matou o filho dele, que é o Danny, de porrada, ele bateu na esposa e tal, e você vai acompanhando ele enlouquecendo, porque o hotel está enlouquecendo ele. Só que você, ao mesmo tempo que você vê que o hotel está enlouquecendo ele, você fala, mas será que é o hotel que está enlouquecendo ele, ou será que é a falta de bebida que está enlouquecendo o Jack Torrance? Isso é uma coisa que se perde no filme. Oh, meu Deus do céu, qual é o nome do cara lá mesmo? O Jack Nicholson. Ele já tem cara de louco. Ele já começa a história com cara de louco. Não tem como. Exatamente, o King ele exorciza o próprio demônio, porque ele é escritor Ele é escritor não, né? Ele era professor de inglês e ele foi muito tempo viciado em bebida e cocaína. Ele era viciado em bebida e cocaína. Muitos livros ele escreveu, ele nem sabe o que ele escreveu. Ele estava tão drogado que ele não lembra o que ele escreveu. Cujo é um desses livros. E Cujo é um ótimo exemplo de um livro de horror e de terror. Ele mescla os dois. Cujo é um cachorro São Bernardo gigante que ele é pego por um morcego que tem o vírus da raiva, morde o Cujo acaba contraindo a raiva. E aí tem uma mãe e o seu filho, que é um filho pequeno, dentro de um carro, o carro quebrou, eles estão embaixo de um sol de 40 graus, o carro tem que ficar fechado porque o Cujo tá dando voltas no carro e quer entrar. O terror, qual que é o terror nisso? O cachorro quer entrar. Meu Deus, o cachorro vai entrar, esse cachorro tá insano, esse cachorro tá possuído pelo capeta. Qual que é o horror? Quando ele entra. Entendeu? Quando ele pega alguém que quer ajudar a mulher. E aí o King trabalha isso, ele trabalha muito bem esse negócio. Ele consegue fazer o terror do tipo, meu Deus, a mulher vai morrer de insolação dentro desse carro. E o horror do tipo, se ela sair, ele vai matar ela, ele vai arregaçar ela. E o Cujo acaba ceifando a vida de muitos ali, entendeu? Então, assim, é bem nítida a diferença entre o terror e o horror. O que eu tinha para falar de escrita é isso. Depois eu vou abrir para espaço para pergunta e aí a gente pode falar mais sobre isso. Peraí que eu vou parar de transmitir, que deu erro aqui. Tá aqui. Ué, peraí. Como é que eu faço aqui? É aqui. Aqui. Agora foi. Tá. Bom, agora vamos falar do horror e do terror aplicado ao RPG. Vocês conhecem os sistemas, né, de RPG que eu não sei quais são os sistemas que vocês jogam, mas né, tem os básicos que são D&D, Tormenta, que é o mestro, tem Call of Cthulhu, tem Rastros de Cthulhu, né, que também é novo agora, tem Terra Devastada, tem Vampiro, Lobisomem, são todos sistemas de RPG. Só que acontece, o pessoal acha que terror você só pode trabalhar se for em sistema de terror. E não precisa. Não precisa ser assim. Você pode muito bem trabalhar a ambientação e trabalhar a. Como fala? Não só a ambientação, você pode trabalhar o psicológico dos seus jogadores em qualquer sistema. Em qualquer sistema. O D&D mesmo, ele te dá suporte para isso. O Tormenta, ele te dá suporte para isso. O Tormenta, ele tem as áreas de Tormenta, que é uma coisa horrorosa. É um terror. É terror, aterrorizante. No livro, né, Inimigo do Mundo, ou nos outros livros em sequência que o Leonel Caldela escreveu do universo de Tormenta, é uma coisa apavorante, assim, é o terror dentro da área de Tormenta. E D&D, pô, alguém aqui já jogou Baldur's Gate 3? Baldur's Gate 3, acho que o pessoal já jogou ou já viu, né? Então, em Baldur's Gate 3 tem aquela área que é o segundo ato do jogo, que acho que é Umbra Eterna ali, não é? Ali é Umbra Eterna, né? É um pedaço da Umbra Eterna. Que é
aterrorizante. É aterrorizante. E você vê que é D&D. Tipo, você vai ver, tem as criaturas que são filhas do Lorde lá, tem os 3 filhos, cara, é aterrorizante. E isso é D&D. Você pode fazer isso. Ah, mas eu preciso ter Ravenloft lá, acessar Ravenloft, a maldição de Strahd para poder mestrar terror? Não, você não precisa fazer isso. E aí que a gente entra no principal, que é a ambientação. A ambientação é a chave do seu RPG. Mas não ambientação dentro do jogo, mas sim fora. O negócio do RPG é trabalhar fora, para os jogadores ficarem imersivos. Porque se os jogadores estão imersos, então o terror vai ser garantido. Eu não sei como é que funciona a sua mesa, se o pessoal gosta muito do roleplay, ou se o pessoal é mais de por regras e tudo mais, prefere mais a ação e o combate, mas funciona para todo mundo. A ambientação básica é tipo, pô, eu tô afim, cara, eu vou colocar esses jogadores numa sessão que eles vão ter que atravessar um túnel. E esse túnel tem algumas criaturas, tipo, sei lá, tem uns devoradores de mente, devoradores de mente não, tem aqueles os devoradores de intelecto, né, que são os cérebrozinhos. Tem um Sahuagin que tá rondando por ali, um Sahuagin que ficou louco. Sahuagin é um povo tipo peixe, tipo sapo, né, de D&D. Tem um Sahuagin que ele tá lá, ou tem uma tribo de kobold dentro daquela porcaria daqueles canos ali, daquele túnel, e eu quero trazer um pouquinho de terror. Então, pô, galera, primeira coisa, vamos mudar então o horário do jogo, a gente joga domingo de manhã, vamos jogar sábado de noite? O mestre tem que estipular isso. Se ele quer mestrar uma coisa de terror, ele tem que estipular que tem horário para você mestrar isso. Tem jeito de mestrar isso. Como? Pô, você vai assistir um filme de terror, você não vai assistir com todas as luzes da sua casa acesa e tocando, sei lá, e do lado tocando, sei lá, Electro Hits 2000, as melhores da Jovem Pan do seu lado ali, pra você assistir o filme de terror. Você vai sair falando, nossa, que merda. Você não vai gostar. Agora, se você assistir de noite, de madrugada, entendeu? Um som ou com fone de ouvido, sabe? Coberto ali e tal, sem nenhuma luz, cara, muda a percepção. Sozinho, puta, ó, muda a percepção. Então você tem que ter noção disso. Você quer jogar, você quer mestrar uma partida de terror, então muda o horário, escurece um pouco a sala, compra vela, cuidado para não se queimar e não provocar um incêndio, mas compra vela, seja responsável, coloca em pire, sei lá, o que você vai fazer. Não precisa ser vela de 7º dia também, que são aquelas velas grossas. Não, pega nem vela preta, que se colocar 4 é capaz de você invocar alguma coisa. Compra vela branca, não precisa de muito. Não precisa de muito. Você compra as coisas e aí, até no seu modo de mestrar, você muda isso. Então, enquanto você está mestrando, vocês vão agora invadir o túnel e você vai. Você sente que o seu pé fica preso. Joga o dado aí para se livrar. Esse é um jeito. Agora, o túnel é escuro. Vocês escutam passos bem pequenininhos e os guinchos de ratos à distância. Parece que eles estão fugindo de alguma coisa. Você vê que eles estão bem assustados, provavelmente com a presença de vocês. Os passos afundam numa lama pegajosa e vocês torcem para que aquilo seja apenas lama. Quando de repente você sente uma movimentação de leve, alguma coisa passa às suas costas e se esconde na escuridão. Pronto. Entendeu? Entendeu? Eu não sei o que é, já estou com medo. Entendeu? O que é isso? Mestre, vou jogar percepção, quero saber o que é. Ah, você jogou 20? Você não viu. Ah, mas pô, mestre, é 20 natural. Você não viu, roleplay. O terror, ele está no roleplay. Ele está no roleplay.
Esse que é o esquema. Você não vai jogar um terror. Ah, mas o Call of Cthulhu ele tem sistema pra terror. Mas a maior parte do sistema dele é por insanidade. A graça do negócio tá no roleplay. Sabe? Você narrar as coisas, você vê o personagem, as pessoas ficando. Caramba, cara, eu tirei 20. O que pode se esconder na escuridão de tal maneira que um 20 não pega? Ou será que não é nada real? Ou será que é só minha mente? Ou será que é só alguma coisa sobrenatural que se esconde nesses túneis? O que tá acontecendo? Ah, o paladino, mestre, eu vou jogar um detectar magia. Você detecta? Ou magia não, detectar o mal. Você detecta o mal em toda parte. Um mal opressivo e que inibe todos os outros sentidos. Pronto, você ferrou o personagem do Paladino. O Paladino já vai se cagar, já vai se cagar. Ele vai ter que virar um Paladino renegado, porque ele vai provavelmente se cagar na calça, e aí ele vai querer renegar a divindade dele e acabou. Acabou. Entendeu? Então existem muitas maneiras de você como mestre trabalhar isso. E você como jogador, você tem que ver o que o mestre está fazendo e, pô, você tem que ser do roleplay, cara. Você tem que ser do roleplay. Sabe? Você tem que perceber que a história do RPG, ela é contada junto. Ela é uma história em conjunto, não é o mestre contra os jogadores. Mas ela é uma história contada em conjunto. Se os personagens do meu conto não concordarem com as coisas que eu tô escrevendo, não sai conto nenhum. Entendeu? Se eu tô escrevendo um conto de terror e meu personagem tá vivendo um conto de romance, não vai dar sinergia. Entendeu? Claro que sou eu que controlo tudo, mas vocês entenderam a analogia ruim que eu fiz. E aí, a gente vai pro segundo ponto, além da ambientação, que é muito importante, que é a sessão zero. A sessão zero é extremamente importante para o terror. É extremamente importante. Por que ela é muito importante? Porque o terror, infelizmente, você vai trabalhar com coisas que vão gerar ansiedade nas pessoas. Você vai trabalhar um sentimento que não é legal, não é ok. Não é um sentimento gostoso de proporcionar a uma pessoa. Um desespero, uma ansiedade, sabe? A sessão zero, eu também amo fazer sessão zero. Ela é muito importante para o andamento da história. Ela é muito importante mesmo para o andamento da história. Então, sempre que você vai começar uma história, você tem o dever de marcar uma sessão zero para vocês, primeiramente, montar as fichas e depois é, combinarem o que vai ser feito. Né? Porque combinado não sai caro. Então, assim, vamos supor o que vocês podem combinar com o mestre, por exemplo. O mestre, você quer deixar os seus personagens em choque. Então, a primeira coisa que você quer fazer é chegar para os seus jogadores, que são todos seus amigos, você não quer o mal de ninguém, perguntar, pessoal, tem algum trauma que vocês não conseguem, alguma fobia que vocês não conseguem lidar e que pode desgraçar a sanidade de vocês? Ah, eu tenho aracnofobia. São os gatilhos, exatamente. Tem algum trauma, tem algum gatilho para vocês? Ah, eu tenho aracnofobia. Mas qual que é o nível de aracnofobia? Porque eu estava pensando em um dia fazer uma história de terror, fazer uma sessão de terror. Tudo bem se eu usasse aranha? Do que o seu personagem tem medo? Qual que é os medos do seu personagem? Qual que é a fobia do seu personagem? Que fobia o seu personagem pode ter? Ah, o personagem não tem medo de nada. Não, ele tem. Medo de alguma coisa o seu personagem tem que ter, que senão ele é uma divindade. Todo mundo tem medo de alguma coisa, sabe? Mas você é dever. Ah, não, eu quero pegar meus personagens, meus jogadores de surpresa. Cara, não é legal. Não é legal você fazer isso, não é legal você pegar as pessoas de surpresa, até porque você assiste um filme de terror sabendo que ele é de terror. Não é um filme que, olha esse filme de comédia, meu Deus, é terror. Não, você dá play no filme sabendo que ele é de terror. Então, você já é avisado disso. Então não adianta você assustar o seu personagem ou o seu jogador e botar um trauma lá. Pô, cara, infelizmente eu caí num buraco e morcegos me cercaram. Só que diferente do Batman, eu não combato os criminosos. Eu realmente tenho medo de morcego. Eu tenho muito medo de morcego a ponto de eu travar.
e eu vou lá e vou colocar morcego? Sacanagem. Entendeu? Você tá fazendo de sacanagem isso, e aí você tá gerando um trauma pro personagem. Eu tenho uma mesa que eu mestrava, a personagem, a menina, no caso, a jogadora, ela não podia lidar com morte de animais. Não podia lidar com morte de animais. Mas ela queria ter um pet. Então eu coloquei um pet astral para ela. Ou seja, o pet ele não vai ajudar ela no combate, ele vai dar alguns benefícios para ela, mas ele não entra em combate e ele não pode morrer. Mas isso foi tratado. Que se não fosse tratado, ia ter um pet e esse pet, se ele fosse pra batalha, ele ia tomar dano do mesmo jeito e ele ia morrer. Entendeu? Foi tratado antes. Pra quê? Pra evitar os gatilhos. Ah, mas gatilho é coisa de gente moderninha, é coisa de como fala? Da cultura woke, Nutella e bibi, bobó, esse papo de sempre. Não é, cara, não é, sabe? Você como mestre, como as coisas estão saindo da sua cabeça, vocês estão contando uma história juntos, é seu dever que todo mundo se divirta na partida. E aí, isso você tem que deixar muito bem explicado. Então, sim, pergunta pro seu personagem, pro seu jogador, do que você tem medo. Se eu colocasse alguma coisa do tipo, você conseguiria jogar? Porque ainda assim, eu quero gerar uma ansiedade em você, eu quero gerar uma ansiedade controlada em você. Do que o seu personagem tem medo, porque a gente vai trabalhar única e exclusivamente no roleplay. Pô, meu personagem tem medo de barata, mas eu não, eu sou de boa. Pô, seu personagem então vai ter medo de barata, e aí vamos agora influenciar isso no jogo. Como? Ah, você vai ter, sempre que você vai estar vendo que você está rodeado de barata, você vai ter desvantagem nos testes de rolagem, qualquer teste de rolagem, qualquer teste de combate, você vai ter desvantagem. E o seu personagem não vai ter, como ele viu esse terror, isso eu fiz muito, como o seu personagem viu esse terror e tudo mais, ele vai passar tantas sessões sem recuperar, sem conseguir fazer descanso longo. Ele vai ter descanso curto, os benefícios de um descanso curto, e ele vai, por causa de pesadelos e tudo mais, até ele sarar. Tá, por 3 sessões você vai ter esse pesadelo aí, você vai ter que aguentar isso. Se você não passar nesse teste de fortitude, nesse teste de fortitude para você não ficar apavorado com a situação. Então, tem como você trabalhar isso na forma de roleplay colocando regra. Você consegue cercar o seu personagem, o seu jogador, mesmo aquele jogador combeiro que não gosta de roleplay e só quer combar, você consegue cercar ele ainda através de dados. Mas não faça isso de ser egoísta na sua própria história, de ser irresponsável, de trazer gatilhos para personagens, para os jogadores, porque a função primordial do RPG é jogar RPG e é se divertir. Ninguém está jogando para ser maltratado. E exatamente, você se sente mais seguro. E outra coisa que eu vou passar para vocês também é não apelar. Não precisa apelar. Não precisa apelar. O terror não é apelativo. Não precisa. Ai, sabe? Cara, tem uns mestres de RPG. Você vê ele apelando, sabe? Ele querendo causar um terror. Ó, eu vou dar um exemplo de um personagem, de um autor que ele apela no nível certo. O Leonel Caldela, no Nerdcast de RPG. Ele apela no nível certo, porque o Caldela ele chafurda na escatologia e no sadismo, né? Como já dizia, muita gente já fala isso do Leonel Caldela. Mas, por exemplo, que cena do Leonel Caldela, do Nerdcast de RPG, deu mais medo em todo mundo? Foi a cena onde a cruz de Jesus Cristo vira de cabeça para baixo. Ou não, sorri. O Jesus Cristo na cruz sorri para os personagens. Essa parte deu mais medo para os jogadores do que qualquer outra coisa que ele tenha feito depois. Entendeu? Então, assim, saiba apelar, mas não precisa ser tipo, porque ele rasga as vísceras e não sei o que lá. Cara, o gráfico não assusta quando você está tratando de imaginação. O gráfico não assusta. Tem que trabalhar o psicológico. É o psicológico, é a sensação. Não adianta, porque você vê as vísceras se abrindo, tá, mas de quem que é a víscera? É de algum NPC importante para eles? Que isso aí já vai gerar um terror. Vai gerar um horror. Porque você tá vendo um personagem, um NPC que você gosta, morrendo na sua frente. Isso vai gerar um terror. Entendeu? Então, saiba trabalhar o psicológico dos seus jogadores.
não apela, trata tudo isso na sessão 0 e não seja um mestre vacilão. É a principal dica que eu dou. E é isso. Eu acho que passei por todos os pontos que eu queria passar para vocês. Eu tinha combinado 1 horinha aí com 50 minutos de palestra e abrir os outros 10 minutos para perguntas aí de quem quisesse fazer as perguntas. Então, fiquem à vontade aí. Quem quiser perguntar, espero que tenham gostado da, da palestra, que ela tenha servido de alguma coisa aí para vocês. Eu gostei bastante de fazer. Primeira vez que eu faço uma palestra, achei bem bacana. Então fiquem à vontade, vou abrir espaço aí para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Como você faz os arcos narrativos conversarem entre si? Você faz algum planejamento antes de escrever? Olha, depende. Quando você está tratando de livro, você tem que fazer os arcos conversarem entre si, então você tem que ter. Você não precisa escrever, né? Porque cada escritor tem o seu método de escrita, mas você tem que ter muito bem ensaiado na sua cabeça o que o ponto A vai ao ponto B. No meu jeito de escrever, eu me chamo de desbravador, né? Eu sei onde começa, eu sei onde termina, mas eu não sei o que acontece no meio. Eu já matei personagem principal no meio do livro e eu não soube como trazer ele de volta, ele morreu. Personagem principal, eu tive que passar para outro personagem. Porque eu não ressuscito personagem. Se o meu personagem morreu no livro, eu não ressuscito. Tá? Esse é um ponto que eu tenho, mas aí é comigo. Eu matei sem querer, mas morreu. Morreu porque a narrativa exigia isso, então não fui eu. O deus da narrativa exigia isso. Então, é bom você ter um planejamento, sim. Não faz do jeito que eu faço, não, que é meio cagado, mas assim. Uma planilha deixando, os personagens aqui são aqui, tal. Faz mais ou menos um rascunho do que vai ter cada capítulo, faz mais ou menos um argumento prévio do que vai acontecer e mete a cara. Você improvisa cenas tensas às vezes ou é tudo planejado? Eu improviso. 90% das cenas são improvisadas. As cenas que são planejadas são mais pro final, que eu planejo o plot twist. Então, dentro disso, eu vou trabalhando a história. Então, tem cena ali que ela vai sair à medida que eu tô escrevendo. Tem um conto meu, que é esse conto que eu falei para vocês do cara que ele é trumpista e ele mata a esposa. Esse personagem, ele se mata dentro da cabine. E são duas meninas de 15 anos, elas estão se descobrindo sexualmente. Uma delas é bissexual, a outra tá se descobrindo bissexual porque ela sente atração por essa menina. Elas entram, olha só, elas entram num parque aquático onde tem a piscina mais profunda do mundo. E ela foi inaugurada recentemente. E essa piscina, com um método de proteção, ela tem uma chapa de aço que corre a 3 centímetros da água, ela fecha a piscina toda e não deixa ninguém passar. Então não cai sujeira e a chapa não desce. O que acontece? A chapa quebrou. E aí as meninas entram nessa piscina, tal, mergulham e tudo mais, e ficam entre elas ali e tal. E esse cara é o único segurança do parque. E ele se mata. Ele matou a esposa, matou o cara e se mata dentro da cabine. E a chapa resolve voltar do nada. Se eu não me engano, ela tá fechada pra temporada. Então, o pessoal que vai consertar, tipo, elas mergulham na sexta, só vai voltar pra ver como é que tá o negócio no sábado à tarde. Então, a chapa fecha e as pessoas ficam dentro da piscina boiando. As duas meninas têm que ficar boiando, tentando respirar dentro da piscina, naquela ínfima frestinha, enquanto começa a dar problemas de cansaço, né? Porque não tem onde elas pisar. Não tem onde elas pisar. É aquelas piscinas profundas de apneia, entendeu? Então não tem onde elas ficarem apoiadas. E aí começa a bater o desespero, e o terror tá nisso, né? Então as cenas tensas que vão se desenrolando através disso foram todas, a maioria, improvisadas. Consumir coisas de terror e horror ajuda? Tem algum filme ou conto favorito que te inspira? Consumir coisas de terror e horror ajuda e é imprescindível. Entenda uma coisa, você não vai conseguir, é muito raro você conseguir se sobressair
hoje em dia. Ninguém vai escrever uma fantasia que seja tão diferente, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Todo mundo bebe de alguma fonte. Então, o pessoal vai beber da fonte, por exemplo, do William Peter Blatty, que é o Exorcista, vai beber da fonte de Hellraiser, né? Você sempre vai beber de alguma fonte. E é muito bom para você, o autor, o escritor, ter base nisso, ter essa consciência de que você tem que absorver o máximo de informação sobre aquilo que você vai escrever. Você tem que conhecer aquilo que você escreve. Se você escreve uma coisa sem conhecer, vira uma coisa clichê, vira uma coisa rasa. Você tem que ter a mínima noção do que você está escrevendo. Entendeu? Então, o filme ou conto de terror que me inspira. De filme, como eu citei aqui, Hereditário. Hereditário me inspira bastante. E conto favorito, cara, ó, livro favorito eu tenho It, a Coisa, é meu livro favorito. E de conto também é do Stephen King, é o... Ai, meu Deus do céu, qual é o nome daquele conto? Ai, O Nevoeiro. É um dos meus contos favoritos do Stephen King, O Nevoeiro. O filme também é maravilhoso, mas perfeito, maravilhoso. O Nevoeiro, O Iluminado, It, a Coisa, é perfeito. Maravilhoso, incrível. A Balsa é um conto muito bom. Eu indico você que quer trabalhar com contos, se você quer trabalhar com contos, compra o Sombras da Noite, que é um compilado de contos do Stephen King, e compra Tripulação de Esqueletos, que é onde tem o Nevoeiro. O Sombras da Noite tem uns contos maravilhosos, incríveis. E o Tripulação de Esqueletos também é estupendo. Tem um conto do Stephen King, que é um dos que ele mais gosta, inclusive. Eu esqueci o nome agora, mas o cara ele cai no. Ele é um náufrago, ele cai numa praia e ele. A praia não tem nada, não tem árvore, não tem porcaria, não tem pedra, e assim, é inabitada de tudo. E esse cara começa a ficar sem comida, e começa a ficar com fome, até que ele começa a comer partes do próprio corpo para poder sobreviver. É sensacional. E ele é cirurgião, então ele manja dos cortes. É sensacional. Esse conto, eu esqueci o nome dele, depois eu trago para vocês. E dentro do RPG, como manter o terror fresco, de forma que não fique saturado? Cara, eu acho que você fazer uma só partidas de terror, né? Por exemplo, pra mim, o Call of Cthulhu ele sutura bastante. Ele satura, ele já saturou bastante. Porque é sempre a mesma coisa e as pessoas já ficam esperando. E o autor, o mestre, como ele não tá com muito tempo para planejar, é uma coisa mais no improviso, ele vai usar de muitos clichês. O que você pode fazer para evitar que sature é você dar vazão à sua imaginação. Deixa rolar. Deixa a sua imaginação correr solta. Entendeu? Não fica se preocupando, meu Deus, mas isso aqui é clichê, isso aqui aconteceu em tal filme, eles vão perceber. Cara, como eu disse, você não vai ser genial, você não vai ser o cara que vai mudar a indústria do terror ou da fantasia. Você vai beber das fontes e você vai ver onde você vai poder tratar dentro do RPG, com as suas limitações da imaginação, de que provavelmente vai ter algum jogador que não é muito afim de terror, ou que não é muito afim de roleplay, e você vai ter que tratar dessa maneira, entendeu? Eu acho que é esse que é um jeito de você manter o terror fresco e não saturar, principalmente. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é isso. Acho que foi. Elô, o Nevoeiro é top. Tanto o livro quanto o conto quanto o filme é top. A série vocês fogem. A série vocês têm que fugir. Só fujam. Fujam o mais longe possível dessa série da Netflix. Não se compara. Eu acho que é isso então, pessoal. Agradeço muito aí quem participou. Agradeço muito aí quem disponibilizou uma horinha do seu tempo aí para ouvir este mancebo falando. Estou muito feliz hoje de estar poder fazer essa palestra. Aconteceu muita coisa boa hoje, né? Primeiramente, eu estar fazendo podendo passar um pouquinho dos meus conhecimentos para vocês. A segunda é que eu consegui pegar um Burger King de graça, porque eu sou calvo. Então, assim, só coisas boas acontecendo na sexta-feira. Uma sexta-feira ainda.
Ou seja, maravilhoso, incrível, estupendo. Eu agradeço muito a presença de vocês aí. Agradeço demais aí ao Nassif, ao Nini de novo aí por estar disponibilizando o espaço deles aí para mim. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo. E eu acho que acabou-se. Fala, seus goblins! Chefe Nassif do futuro aqui. Tô passando para agradecer vocês que viram o vídeo do Viagem Entre Mundos até agora. Muito obrigado, tá? Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo e entrar no nosso Discord para conversar com a gente e participar do próximo Vem, ok? Dá like no nosso vídeo, se inscreve no canal e toca essa sineta que tá aí embaixo, ok? Beijo na bunda verde de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!